Olá! Nessa videoaula falaremos sobre o pós-modernismo no Brasil, compreendendo o período a partir dos anos 1960 até a década de 1980 e início dos 90, considerando-se uma confluência junto ao próprio movimento moderno. Ela discorre sobre o contexto de formação da arquitetura pós-moderna e suas particularidades no Brasil, finalizando com algumas das principais características. Ao final, apontam-se alguns exemplos de obras importantes para a continuidade da pesquisa e dos estudos. O pós-modernismo é um conceito diversificado e instável, cuja definição varia entre campos e até entre autores. Caracteriza-se em geral pela proliferação de paradigmas teóricos ou de enquadramentos ideológicos que estruturam um debate crítico sobre o movimento moderno. Desse modo, é interpretado a partir da crítica aos postulados do racionalismo moderno, no campo acadêmico e nas realizações práticas da arquitetura e do urbanismo. Crítica esta que já era existente entre os próprios modernos, sobretudo a partir da 10ª edição dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAMs, em 1956. E mais ainda com o lançamento de Morte e Vida de Grandes Cidades, de Jane Jacobs, em 1961. Podemos compreender o pós-modernismo a partir de uma mistura eclética de estilos, de uma colagem e composição de fachadas com ênfase na textura e na policromia, e na utilização direta de elementos simbólicos e históricos, a exemplo da Piazza d'Italia, de Charles Moore, e identificá-lo a partir de diversas vertentes, como o existencialismo, fenomenologia, com ênfase nas necessidades humanas de identificação e orientação e de pertencimento e no interesse pelas qualidades sensoriais dos materiais, da luz, da cor. O estruturalismo, focalizando códigos, convenções e processos responsáveis pela inteligibilidade de uma obra, isto é, sua maneira de produzir um significado socialmente inteligível, e desenvolvendo gramáticas, inventários de elementos e suas possibilidades de combinação que multiplicam ou explicam a forma e o significado dessas obras. O historicismo-culturalismo, resgatando elementos tipológicos e estéticos de origens históricas e culturais de um determinado local. O pós-estruturalismo ou desconstrução, colocado a partir do processo triplo de fragmentar, combinar e sobrepor uma metodologia baseada na desconstrução do objeto arquitetônico através da investigação e da experimentação. O regionalismo crítico, defendendo práticas arquitetônicas ecologicamente corretas, resgatando e valorizando materiais, técnicas construtivas e símbolos com ênfase na experiência humana, o realismo e o cotidiano regionais, caracterizando-se também por ampla consciência social. E a chamada pós-mineridade, em particular do Brasil e especificamente da produção proveniente de arquitetos e arquitetas do estado de Minas Gerais, caracterizando-se por um novo gosto pela variedade e a irregularidade, pelo contraponto entre o concreto e o tijolo, pela exploração decorativa na forma elevada da caixa d'água e pela presença mais livre e não funcional de formas geométricas. Poderíamos acrescentar ainda uma busca pelo comprometimento ao contexto e o lugar, e pela diversificação de novas tecnologias e materiais, a exemplo da utilização do aço na estrutura e outros componentes construtivos, ambos visando a superar alguns questionamentos sobre o modernismo. Mas se, por um lado, na Europa e nos Estados Unidos, o pós-modernismo se introduz com mais clareza, por outro lado, o caso brasileiro é, para a professora Silvia Fischer, radicalmente diferente, dadas a consistência e a homogeneidade do modernismo aqui no país. No Brasil, sua repercussão coincide com a crise política e o autoritarismo representado pelo golpe militar de 1964, influenciando na diversidade entre a repressão política, social e cultural e a contínua busca pela produção de uma identidade, mas que se encontra representada por relativa estagnação da produção criativa da arquitetura e do urbanismo, principalmente no tocante ao planejamento e desenho das cidades. São algumas das peculiaridades brasileiras e latino-americanas. Predominam governos autoritários e ditaduras militares, resultando em tecnocracia na produção da arquitetura e do urbanismo, nacionalismo e ênfase desenvolvimentista, iniciativa privada que passa a ser promotora de crescimento econômico com as políticas neoliberais de finais da década de 80 e 90, a crise da modernidade e as condições da pós-modernidade se apresentaram tardiamente, relativa ausência de crítica até a década de 1980, eclosão de teorias em torno da ideia do regionalismo, mais continuidade do que ruptura com a arquitetura moderna, valorização da diversidade de caminhos do espaço cotidiano, do espaço urbano tradicional, da história,
e a valorização da arquitetura erudita que se nutre da popular. Enfim, nesta unidade abordamos o pós-modernismo no Brasil, desde a sua formação e adaptação ao contexto local. Compreendemos seu surgimento a partir da crítica aos postulados do movimento moderno e diversificado entre algumas vertentes, destacadamente uma das mais influentes no país, como o regionalismo e a pós-mineiridade, e algumas das peculiaridades no Brasil e na América Latina. Sua compreensão, contudo, depende da pesquisa continuada sobre obras da arquitetura, dentre as quais apontamos os 3 projetos para as casas do poeta Tiago de Mello, de Lúcio Costa, já apresentando elementos do regionalismo pela transfusão da estrutura do concreto para a madeira, e a Casa dos Arcos em Brasília, de João Figueira Lima, o Lelé, como exemplos do regionalismo. Outras obras do Lelé, tais como a Associação Portuguesa de Brasília, o Centro Administrativo da Bahia e exemplares da rede de hospitais Sara Kubitschek. O edifício Rio Branco 1, no Rio de Janeiro, de Edson Musa, o conjunto Alfabarra 1, de Luiz Paulo Conde e Associados, e o Shopping Downtown do Conde, Mauro Nogueira, Marcos Sá, Celso Raiol e Associados, ambos na Barra da Tijuca, o Centro de Atividades Sesc Nova Iguaçu, de Bruno Padovano e Hector Vileca, o edifício Terra Brasilis, em São Paulo, de Jorge Konigsberg e Gianfranco Vanucci, o Hotel Unique, de Rui Otaki, diversas obras de João Artacho Jurado, como os edifícios Viadutos, Bretagne e Verde Mar, em São Paulo, uma diversidade de exemplos da pós-mineiridade, de autorias de Eolo Maia, Silvio Podestá e ou Maria Josefina, como o Condomínio Barca do Sol, o Grupo Escolar Vale Verde, o Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves, também Museu de Mineralogia, o Centro Empresarial Raja Gabaglia e o Condomínio Off Center. E ainda mais exemplos do regionalismo, resgatando a arquitetura indígena, tais como a Universidade do Amazonas e o Centro de Proteção Ambiental de Balbina, ambos de Severiano Porto, e o Hotel Guanavenas, de Severiano Porto e Maranhão Ribeiro. Devemos observar, contudo, que conhecer o pós-modernismo no Brasil como um feito condensado e acabado é tarefa complexa, se não impossível. Suas melhores leitura e interpretação serão feitas, portanto, a partir da diversidade de obras espalhadas pelo país e seus respectivos elementos. Assim, prossigam em nossos estudos e pesquisas sobre as cidades.